Olá, tudo bem? Como vai você? Estamos começando mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando informação sem fake news. O planejamento estratégico da empresa pode ser definido como documento formal pelo qual a empresa traça seus caminhos para ser bem-sucedida. É um processo-chave para todas as gestões e deve elaborar um plano estratégico adequado, no qual formalize a estratégia de negócio para de forma a ficar claro para toda a organização. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevistas uma das maiores autoridades no assunto, mestre Arão Sapiro. Professor Sapiro, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Jamir. É uma honra participar da revista Empresários Entrevista. Eu me sinto muito honrado, muito contente de você ter me convidado. E um segredo para a nossa audiência, que aqui vai uma mensagem seguinte: eu sou amigo do professor Jamir há muitos anos, Eu né? não tinha nem cabelo grisalho, né, professor? É que é? Eu não Não tinha tinha nem cabelo cabelo grisalho. grisalho. Exatamente. Mas desde criancinha já éramos corintianos. Ih, Jamir, você vai perder a audiência agora que eu revelei esse seu segredo, esse Que é nosso isso? segredo, né? Que é isso, mas é Mas, é uma grande honra tê-lo aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Realmente, né, foi uma... Nós nos conhecemos em 2000, se não me engano, em 2002, num foi evento em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, Isso. E participamos de uma... De um lá nasceu uma evento... grande amizade, né, Isso, Jamir? isso. Nasceu uma grande de amizade, né? E, professor, falando Sim, nisso, eu já conheço o senhor. Os web telespectadores ainda não. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse. claro. Ô, Jamir, minha carreira, quando eu te conheci, eu já era da velha guarda, imagina hoje em dia, não é? Aliás, antes de falar um pouco da minha pessoa, é, recentemente eu vi uma frase tão interessante, né? Que para toda pessoa idosa, dentro de cada pessoa idosa, há um jovem se perguntando o que aconteceu, né? Então eu estou sentindo na pele o que é isso. A nossa cabeça, o corpo já é de 60, 70 anos, precisa tomar cuidado, né? Você vai subir uma escada, o pé e a mente não conversam muito e o degrau é mais alto do que você imaginava. Mas a cabeça é tão jovem tanto quanto. Eu diria para você que um pouco essa juventude que eu me sinto, não é? E procuro transmitir, é um pouco essa paixão da minha atividade. Desde da época da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu estou com 2 doutorados, um em administração, ligado à área de marketing, e também na área de engenharia de produção. Sempre me fascinou muito essa ideia do planejamento estratégico. Duas coisas que me chamam muito a atenção e pelo qual, conforme eu falei, eu tenho grande paixão. Uma é essa situação de planejar, organização humana se planejando. E a outra é o convívio. Eu, por exemplo, eu posso te adiantar, né, da minha pequena biografia aqui, né? Eu não sou coach, não sou mentor, mas eu trabalho. Por quê? Eu, individualmente, face to face, eu não faço esse tipo de trabalho. Agora, me coloca à frente de 10 pessoas, 20, 30, 100, 1000 pessoas, como já atuei em várias palestras, eu me sinto muito bem. E eu vejo que o desenvolvimento, do sucesso das organizações, como a gente fala, nas organizações, quem faz a diferença, você pode ver, a gente sempre fala, o que faz a diferença nas organizações são as pessoas, e não a pessoa. Então, pode pegar, óbvio, toda organização vai ter a sua liderança, que faz a diferença. Mas o líder sem os seus liderados, que por sua vez são líderes de outros liderados, acaba não conseguindo ir à frente com os seus planos. Bom, então essa é a minha paixão inicial. E, como eu falei, desde a época de mestrado, doutorado,
a minha vida se divide em 3 etapas, vou falar para você. Quando eu era mais jovem, tive minha empresa, tentei ser um empresário brasileiro, pequeno a médio empresário, na década ainda de 80. Mas eu vou falar para vocês, é mais fácil ser comentarista de empresa do que ser empresário. É mais fácil ser comentarista de futebol do que atleta ou técnico de futebol. Porque as agruras e a burocracia e todos os problemas no Brasil ainda estão presentes. O empreendedor, apesar de todo o novo esquema, hoje nós temos o empreendedor, uma startup, a questão da inovação, tem meios e tem até legislação muito a favor na busca de inovação. Mas há outros pontos ligados à legislação fiscal, legislação tributária, legislação trabalhista e a questão do meio ambiente. Então, todos os empresários, todas as empresas, todas as organizações, hoje elas têm que ter um olho muito apurado, né? Uma observação muito apurada, não só ao seu próprio negócio, como ao ambiente em torno. É o que a gente chama das externalidades. Muito bem, Jamir. Então, nessa fase, eu falei, não, meu caminho é outro. Eu fui para a academia, onde eu cursei lá o pós-graduação. Eu sou formado pela Fundação Getúlio Vargas, a EASP, né, com mestrado e doutorado. Depois, pela Unimep, doutorado em engenharia de produção, e caminhei nessa linha. Já no mestrado, fui professor da escola da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, fui professor da EPGE, da Fundação Getúlio Vargas, que é a Escola de Pós-Graduação em Economia, que é do Rio de Janeiro, durante muitos anos. E eu diria para você que de 2007 até 2019, eu fui professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Aqui de São Paulo, também tem unidades em Campinas, Brasília. E aí eu pude ter essa experiência em diferentes níveis, né? Curso de graduação, em pós-graduação. Hoje, minha ligação com o Mackenzie está mais restrita, onde eu tenho 2, 3 cursos. Tem um curso de negociação, um de gestão de empresa familiar e outro de planejamento estratégico, mas em nível que a gente chama dos cursos de especialização. São cursos mais curtos, direcionados ao executivo. A Universidade de Mackenzie tem uma divisão, né, um braço dos cursos executivos, e me parece, no meu caso, muito interessante, porque eu tenho contato direto com jovens líderes, gestores das empresas. Me sinto muito bem. Mas, depois de alguns anos, 12 anos, um pouco mais no Mackenzie, eu corri e desenvolvi, vamos dizer assim, me concentrei numa área que eu, paralelamente, sempre havia desenvolvido, né? Que é a parte de divulgação do conhecimento de planejamento estratégico e de consultoria. Muito bem. E, nesse meio tempo, tive obras publicadas, sendo que a principal é um livro chamado Planejamento Estratégico, das intenções aos resultados, em coautoria com um professor também consagrado, Hidalberto Chiavenato. E aí, Jamir, eu tenho uma boa notícia para você. Recente pesquisa que eu fiz no site da Amazon. O livro Planejamento Estratégico, no Brasil, nas vendas, é o livro mais procurado e mais vendido pela Amazon. Né? Então, isso revela, né, a qualidade, né, do material que tem no livro. Eu diria para você o seguinte, ele é fruto de muitos anos de experiência, eu diria desde a década aí, na época mais ou menos que a gente começou, eu estava finalizando mestrado, iniciando doutorado nos anos 2000, começo, né, 1995 para cá, e há muita experiência.
Um dos trabalhos também que me honram muito, antes da publicação do livro Planejamento, que, aliás, ele está publicado no mercado de língua espanhola, né, traduzido para o espanhol, editado a partir do México e distribuído para todos os países, inclusive a Espanha, internacionalmente. É um livro de grande procura. Se a gente vai no chamado Google Scholar ou Google Acadêmico, há milhares de citações desse nosso trabalho, que me deixam também muito orgulhoso. Professor, Agora, só um segundinho, eu vou pedir para o Douglas aqui, já que estamos falando do livro, né? Douglas, tem como colocar a imagem do livro aí para gente? opa, Douglas está buscando aqui a imagem do livro, né? então a entrevista agora vai ser revista Empresário Marchand, hein? Muito bom. É uma parte da capa do livro, né? Do lançamento aí, que é um livro muito interessante, né, professor? Pode continuar falando. Na sua quarta edição, né? Então, a quarta edição no Brasil, terceira edição em língua espanhola, e agora agora ficou bonita a imagem, hein? Ficou Puxa, muito bonito. editada agora pela editora Atlas, que é a líder no mercado brasileiro, né, de livros acadêmicos e profissionais. E agora nós estamos já em negociação, finalizando, para a publicação em inglês. E aí também vai ser uma nova fronteira a ser desenvolvida, porque a questão dos autores brasileiros, nesses temas mais técnicos, né, que a gente chama do business, né, de negócios, management, gestão, ele não existe, que eu tenha conhecimento, e vai ser um livro de autoria pioneiro e também em nível internacional. Muito bem. E aí, Jamir, na área de consultoria, sempre foi o meu foco a questão do planejamento estratégico. E aí, conforme a nossa conversa fluir, com grande experiência em empresas como a Vale, Petrobras, KPMG e outras tantas, que me deram, vamos dizer, eu sou aprendiz nisso. Cada workshop, né? Cada reunião, cada congresso, cada atividade que a gente faz na área para o planejamento estratégico das empresas e organizações públicas e privadas, com fins lucrativos ou organizações sociais, é um grande aprendizado, porque exatamente o processo de planejamento estratégico ele se faz via conversação, que a gente chama conversação estratégica, e via mediação. Não é possível você ter um exercício de planejamento estratégico a partir da cabeça de um líder, uma líder, né? Sempre faz parte do processo a reunião de várias pessoas, o compartilhamento da visão de negócios. E isso no mundo nosso, latino, que é, vamos dizer, caracterizado muitas vezes pela desconfiança, né? Eu procuro quebrar logo no início esse muro que separa as pessoas a partir de uma palavra em inglês que é a base de qualquer processo de planejar uma organização. É o trust, é a confiança. Estou falando muito, né, Jamir? Não, professor, que é isso, fica à vontade. Aqui o programa é assim, quem tem que falar é o entrevistado. Eu só vou fazendo as perguntas. E falando sobre conhecendo o senhor há vários anos, né? Eu queria lembrar aqui aos nossos web telespectadores que o professor Arão Sapiro foi revisor técnico de alguns livros do Philip Kotler, que é o no mundo, né? É verdade. Antes aí eu até desenvolvi outra linha, mas antes da publicação do livro Planejamento Estratégico, eu fiz muitos trabalhos. Você tem uma ideia, nesse campo de marketing e management, eu fiz a tradução ou a adaptação de 15 importantes livros, até chegar a um trabalho que eu diria que é o mais importante e pelo qual gerou uma amizade também muito fundamental, com o autor Philip Kotler, da Wharton School, nos Estados Unidos,
que é o papa da área de marketing. Ele tem um livro que todo aluno de administração, de negócios, até de economia, conhece muito bem, que é o livro Administração de Marketing. E eu fiz a adaptação para o Brasil, mas não fiz da minha cabeça, quer dizer, fiz uma adaptação, vamos chamar assim, uma tropicalização, e passei para a revisão desse nosso amigo, o professor Philip Kotler. Também é um trabalho muito interessante. A edição para o qual eu fiz a adaptação tratava-se da 10ª edição, que é a edição que é a chamada edição do milênio. De lá para cá, tivemos outras edições do livro Administração de Marketing, mas eu tenho percebido que todas traduções, não tem mais adaptação, agora tem traduções e seguem a linha do trabalho que eu fiz anteriormente de tropicalização desse trabalho. Então, também me deu um conhecimento muito grande e um preparo, depois do mestrado e doutorado, na área de marketing e de relações de consumo, relações de mercado. Então, essa é a linha que eu posso dizer. Então, hoje, eu tenho concentrado mais o meu trabalho, Jamir, exatamente nesse campo de trabalhar com as empresas e as organizações no processo de planejamento estratégico. Legal, então vamos lá. Ontem eu conversando com o professor Sapiro, eu, professor, vamos abordar o tema planejamento estratégico. Ele, legal, eu falei, então, vamos falar sobre planejamento estratégico para 2022. Ele, não, tem que ser para 2023. Então vamos lá, professor. Planejamento estratégico para 2020. No que as empresas devem se atentar, os empresários ou as pessoas que estão à frente dessas empresas? Exatamente, Jamir. Foi bacana a nossa conversa de ontem, preparatória, né, para essa entrevista. E aí ele falou, vamos falar de planejamento para 2022. Eu falei, Jamir, já era. 2022 já foi, né, em termos de planejamento estratégico. Agora, é importante comentar esses aspectos. Muitos me perguntam, Jamir, qual é o tempo de validade de um plano estratégico, né, que é o resultado do processo de planejamento estratégico. 1, 2, 3 anos, quanto tempo dura? E essa é uma pergunta equivocada, não é assim que se pensa o processo de planejamento estratégico. Vamos lá. Então, como o próprio nome diz, é um processo de planejamento estratégico, ou seja, ele parte de algumas atividades que a gente vem do maior para o menor, né, para o mais detalhado. Então, o plano estratégico deveria estar pronto há 2 ou 3 anos para trabalhar o ano de 2022. E aí, que é o ponto mais executável, vamos dizer, das ações, o que a gente pode trabalhar agora são os orçamentos. As cartas já estão dadas, não é isso? O ano vai ser como acontece. Temos uma crise recorrente, temos esse conflito cada vez mais presente, que é o papel do Estado e o papel da empresa privada. Tem muitas iniciativas de associação da empresa privada com o setor público. Hoje também há um rigor maior, que se busca sempre a questão da corrupção. Então, essas são coisas dadas, né? O mercado ainda está se refazendo. A pergunta é quando é que ela vai entrar numa normalidade, que hoje se comenta muito, no início do ano 2022, para quem estiver nos ouvindo no espaço sideral daqui 1000 anos, é saber que as cadeias produtivas foram quebradas, né? É estranho isso, mas é verdade. O comércio internacional está atrapalhado por falta não é de circuito eletrônico, não é nada sofisticado. Eu brinco com os alunos, e quando eu estou em palestra, Jamir, que o comércio hoje, o comércio internacional, está, de certa maneira, desestruturado pela falta do maior invento do século XX. Pessoal, o que é isso, maior
invento do século XX. E eu vou dizer para você, é a criação de uma caixa. Como assim, professor? Caixa? É o container. Container nada mais é do que uma caixa de aço. Você concorda comigo? Sim, aqui em Santos tem muito container. Aqui no Porto, aqui, o pessoal precisar de Então, container tem de monte. isso foi uma verdade, diria para você que quase foi uma transformação igual nos oferecida do chip, né, do transistor, porque permitiu um acesso extraordinário. Antes, qualquer comércio era baseado nas sacarias, de Sim. uma logística muito demorada. Isso transformou o comércio. Muito bem. Na retomada, suposta retomada dos negócios, se criou a situação de ter falta. Demorou, o retorno veio rápido, apesar de todas as considerações da pandemia, mas a indústria não estava desativada. Então, esse ano de 2002 vai ser uma época de reconstrução. E aí, eu estou até agora terminando um artigo para o meu blog, Jamir, que eu espero que a revista Empresários me dê um espaço para também compartilhar depois. É um título chamado Marketing na Zona de Conforto. E eu explico. Se a gente vai para a história, né, da indústria moderna, fim do século XIX, século XX, o que se falava é sempre a busca da economia de escala. Produzir muito, mantendo os custos fixos baixos, isso vai indicar que a cada milhar de quantidade, uma quantidade maior, o custo unitário de cada peça produzida seria menor, é a chamada economia de escala. E o melhor exemplo disso foi de Henry Ford, nos anos 1910 até 1920, quando ele criou o Ford T e a linha de produção, no qual quem se movia eram as peças para serem compostas, e os trabalhadores ficavam nas suas posições, cada um com a sua função bem delimitada, bem definida, né? Qual era o anseio do Henry Ford? Produzir um carro, na época, que custasse, no máximo, $500. Hoje seria correspondente a 2.500. Vamos fazer aí uma breve atualização. Seriam produzir carros de 20, 25 mil reais, mais ou menos. O pé de boi também. Mas era um carro muito sofisticado para a época, porque ele adotava várias inovações de economia, de tecnologia e de canal de distribuição perfeitos para produzir um carro mais barato. O que acontece hoje? Acontece que a indústria automobilística, por exemplo, ela se entendeu que ela não vende carros, ela vende metal ou plástico por peso. Então, quanto mais pesado o carro for, melhor para a indústria. Então, ela diminui a produção, né? E vende só os carros mais sofisticados. Tanto que no Brasil, nos dias de hoje, eu diria que o carro mais simples está na faixa de 70 mil reais, 60 mil reais, o que corresponde a 12, 13 mil dólares. Você não encontra mais. Quando você vai nas roupas, temos aí um problema também de distribuição. Roupas muito, talvez baratas, mas de pouca qualidade, ou então você dá um pulo lá em cima de produtos de grife. Isso em todos os setores. Quer dizer, não se procura mais o mercado popular. O empresário tem essa cabeça de caiu, né? Não se fala mais caiu a ficha, vai. Mas teve um insight, né? Teve uma percepção que a questão não é a economia de escala, é exatamente produzir pouco, com muita coisa agregada, e o mercado fica restrito ao pessoal que tem poder aquisitivo. Então, o mercado mais popular é carente de coisas. Então, vale a mesma coisa para geladeiras, para máquinas de lavar, linha branca, para móveis.
É difícil encontrar produtos mais simples. Veja a rede de varejo, Ramiro. As redes populares no Brasil, né, as grandes cadeias, elas estão mais para sofisticadas do que populares. Então, de fato, há um desequilíbrio. Por isso que eu chamo esse marketing, o marketing da zona de conforto. O senhor acha que Que houve, produz o senhor acha que houve uma mudança na visão empresarial, no mercado todo, voltado assim, aonde as empresas podem lucrar mais? Se planejam, faz esse planejamento estratégico para isso. Aonde vou lucrar mais? onde vai lucrar mais, é verdade. Então, temos aí dois fenômenos para 2022. Onde vai lucrar mais, o melhor exemplo é da indústria automobilística, né? Porque temos certo tempo, vamos dizer, um tempo, 2, 5, 6 anos, 10 anos, o carro popular, chamado carro popular, né? Mais simples, era fabricado para exatamente cobrir os gaps, as lacunas da linha de produção. Então, para manter a linha de produção produzindo. Só que hoje se percebe o seguinte: a própria automatização, a indústria 4.0, não é necessário mais chegar a uma economia de escala. Então, é muito melhor vender um carro, ter uma linha de 100, 150 mil por unidade, mesmo que não tenha produção total, mas há consumidores para atender isso. Então, é essa a história. Vende-se pouco, Mas lucra-se mais. lucra-se mais. Aquela classificação A, B, C, né? Então, vou vender. Esse aí é um desvio para 2022. E aí, em termos de planejamento estratégico, será que sempre vai ser assim? Ou aquela filosofia de produzir bastante, atingir o mercado, crescer o mercado, vai voltar? Em 2022 não volta, mas pode ser que em 2023, 2024 possa voltar. Então, as empresas que estiverem pensando na escala, no atendimento ao mercado, à sociedade, vão desfrutar melhor. Outra coisa que as empresas e os decisores das empresas, decisoras, estão optando por ter mais lucro e menos produção, é que, de fato, as externalidades, voltando ao exemplo da indústria automobilística, mas eu posso dar outros exemplos. Muitos carros implicam em muito trânsito, muita poluição. Então, a legislação para a fabricação de todos os tipos de produtos ela é muito regulamentada. Então, produzir muito implica de atender a muitos regulamentos. Nós vamos ter que encontrar um equilíbrio aqui. Senão, vai surgir mesmo essa questão da desigualdade. Né? 20% que tem acesso aos bens e produtos. Veja, a questão dos smartphones. Né? Um smartphone que carrega toda a tecnologia está na faixa de 12 mil, um iPhone, ou mesmo um equipamento Android, é caríssimo. Mas há mais equipamentos mais acessíveis? Existem. Mas é o que a gente fala. As pessoas, as camadas de menor poder aquisitivo na sociedade, aí o brasileiro, mercado brasileiro, mercado sul-americano, é o seguinte: de fato, nós temos uma situação melhor de comunicação através do smartphone, através da internet, e eu já vou para o outro lado, o oferecimento de saúde é também melhor. Mas, no mais, as dificuldades são muito grandes, porque o custo de vida não é só a inflação, não. É a questão do oferecimento de produtos sofisticados, que é uma escolha. Quantos de nós, Jamir, vamos ao supermercado, vamos à farmácia, queria aquele meu remedinho de pressão ou de controle da glicose, que custava R$6. Não, a farmacêutica desativou. Ué, mas tem outro? Tem. Quanto é que é? R$100. Epa. Por aí mesmo, por aí mesmo. Todos estamos vivendo isso.
Aquele produto que eu comprava a granel. Não tem. Agora você só tem pacote. Muita... A história do café, Jamir. Pois é. Jamir, eu faço uma outra brincadeira, assim como eu faço com a questão do container, mas é uma brincadeira que transmite a nossa realidade. Eu pergunto nas minhas aparições, quem estaria disposto a pagar por um produto, oferecendo a mesma coisa, 100 vezes mais caro? Ninguém. Aí eu provo de imediato como é que funciona. Com dois exemplos. E o primeiro exemplo é o café. O pessoal vai me criticar, mas eu vou deixar registrado aqui. Um pacote de 500 gramas de café em pó está em torno, vai de R$ 12 nos dias de hoje, começo de 2022. Isso, de 12 a 15 reais. Não, então vou me mudar para Santos, Jamir. Aqui, nos mercados, nas grandes redes, tudo bem. Você encontra 12, 13 reais um café pior, que já é muito caro, até 20 reais. Sim. Meio quilo. Né? Tá bom, 500 gramas. Então, aí eu quero comprar o café em sachê, né? Café... Na cápsula. Da cápsula, não vou falar a marca principal. Amir, 5 gramas está R$3. Absurdo, né? Ou seja, se eu quiser comprar meio quilo de café em cápsula, eu vou ter que desembolsar R$300. Você concorda comigo? Sim. R$250, meio quilo. É isso, né? Cada cápsula R$2,50, vai R$3, vezes 100, que vai dar os 500, meio quilo, vai dar R$300. Mas é assim, é mais legal, é diferente o sabor. Mas, Jamir, nada que justifique, concorda comigo? Sim. Eu pagar R$300 ou pagar R$15. Como se diz assim, aí fugiu a palavra agora aqui. O efeito cafeína vai ser o mesmo. E o café, fora que você tem que comprar uma máquina, né? Sim. A gente não pode fazer como antigamente a chaleira, a velha chaleira, o velha meia do ano passado, que a vovó costurou para a gente, passa o café. Mas eu te dou um outro exemplo mais dramático ainda. Você já ouviu falar de sucrilhos? Sim. Não vamos falar marca, mas... Não vou falar de marca. Isso. Paga a mesma coisa. Um pacote de meio quilo está nessa faixa também, R$20. Meio quilo, 500 gramas. Jamir, o sucrilho é o milho debulhado e secado ao sol. E como é que eu sei disso? Porque muitas caixas de sucrilho, se olha assim no verso, está lá explicado. É essa a ideia Explicando o que é inicial. isso mesmo. Se for a história do primeiro empresário lá nos Estados Unidos, na década de 20, que ofereceu, que a gente chama cornflakes, né? Flocos de milho. Isso. Nada mais é do que o grão de milho debulhado e secado ao sol. Tá bom. Posso fazer isso em casa? Posso. Mas eu vou comprar na cara. E aí, eu vou dizer para você que a cotação de uma saca de 60, 70 quilos de grão de milho é muito mais do que 200 vezes o preço de uma caixa de sucrilhos. Eu estou brincando, mas eu estou mostrando como é que a indústria... Tudo bem, então eu vou comprar sucrilhos, vai açúcar, vai vitaminas. Não, mas eu não quero nada disso, eu só quero o sucrilho, você não encontra. Então, o caminho da economia e das indústrias, ao invés de caminhar para produtos mais simples e atingir a escala, está caminhando para produtos mais sofisticados e sem escala, por incrível que pareça, com resultados e consequências muito perversos, não é? Soma-se a isso a tecnologia e a inovação, o resultado é perda de poder econômico, né?
e também a colocação, as pessoas não têm mais onde trabalhar. Bom, mas isso não é isso aqui é uma tendência que está se concretizando agora, aí que eu quero chegar. Será que isso vai permanecer? E aí eu vou, na nossa equação de planejamento estratégico, eu vou dizer a você o seguinte. Se eu estiver falando demais, você me corta, viu, Jamil? Fique à vontade, professor, fique à vontade. Vamos lá. Uma outra situação é a mídia, né? A opinião pública. E que, de fato, em vários momentos nos últimos anos, a economia dependeu de um grande esforço de mídia. Não é uma demanda autônoma de cada consumidor, é uma demanda estimulada. No século passado, a gente falava da obsolescência planejada, né? Então, você tem um produto, ele se torna velho, te dá vontade de comprar um novo. Isso é verdade pela própria natureza humana, ninguém gosta de ficar desatualizado, mas a questão nos dias de hoje é que a demanda forçada na indústria farmacêutica, na indústria química, na indústria alimentícia, na indústria de bens para o lar, de carros, enfim, de bicicleta, todos eles te levam a tentar chegar num estilo de vida que é divulgado na mídia. Então, há muita demanda que aparece. A questão dos remédios, eu nem vou falar da vacina, porque ainda nós vivemos vamos dizer, o auge do uso e da busca pela vacina e os antígenos, os indicadores, se eu estou ou não com anticorpo, enfim, se eu estou infectado ou não, mas os próprios remédios, né? Não havia um mercado de vitaminas. Será que nós precisamos tanta vitamina assim? Há indústrias formadas em torno da vitamina, das vitaminas. Aqui, os remédios que antes a gente encontrava baratinho. Eu sou de uma época, Jamir, que só tinha 3 tipos de doença. Doença do coração, doença ligada à pressão, ligada ao açúcar e doenças respiratórias. E acabava. Então, eram 4 tipos de remédios. Hoje ainda são 4 ou 5 tipos de remédios. Falando de modo um pouco cínico, né? Mas as opções dentro dessas categorias de doença são as mais diversas. Então, onde eu fui ver isso aqui, agora não está... temos uma vitamina... Olha que associação incrível. A Nestlé com a Pfizer produzindo uma vitamina que é, ao mesmo tempo, a própria vitamina e também um remédio. Na indústria automobilística e indústria farmacêutica. Mas, veja bem, eu não pretendo ser o pessimista. Esse é o lado da realidade para 2022. Professor, só um segundinho. Nós vamos entrar agora para o intervalo comercial. Eu estou achando muito interessante. Eu convidei o professor Arão Sapiro para uma entrevista e estamos tendo uma aula aqui. Muito interessante isso. Está muito bom, está chegando muitas perguntas aqui, que aí na nossa tela aí está aparecendo aí para as pessoas que estão acompanhando o programa já estarem enviando as perguntas para o professor Sapiro. Vamos dar um breve intervalo comercial e já voltamos. Vamos falar sobre essa parte muito interessante, que é essa influência do marketing, né, no planejamento estratégico das empresas. Um segundinho só, já voltamos com a segunda parte do programa Revista Empresários Entrevista. Rapidinho.
A ABN vem lançar, junto com seu parceiro, o primeiro sistema no mundo capaz de classificar automaticamente os grãos de soja. Todo esse processo vai ganhar mais transparência, mais rastreabilidade. Isso vai trazer segurança total. Vai levar o Brasil para uma plataforma e um nível muito maior que tem hoje, com transparência. Em qualquer lugar, você pode acessar a classificação daquele caminhão, saber qual foi o histórico daquela fazenda, análise do grão em 2 fases, relatório em tempo real, rastreabilidade da qualidade ao longo da cadeia. Então, essa é a grande vantagem. Esse é um novo passo, esse é um novo futuro da agricultura do Brasil, para a soja, para a classificação de soja. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso projeto. Essa é a ABN. Somos agro. Somos ABN. Somos Brasil. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe o pé na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários. E saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos. E além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Estamos de volta com o programa Revista Empresários Entrevista. Falei para você, foi recebendo hoje aqui uma das maiores autoridades na área de planejamento estratégico do Brasil e na América Latina, o mestre Arão Sapiro. Professor, ele está chegando já aqui pelas nossas mensagens, através do WhatsApp, né? Perguntas, né? E o Antônio Carlos, da cidade de Campinas, ele está fazendo uma pergunta aqui para o senhor. O planejamento estratégico só pode ser utilizado nas empresas? Ô, Jamir, eu vou falar uma coisa para você.
O planejamento estratégico é uma aptidão dos seres vivos. Vou dar o seguinte exemplo, não só para as organizações falando diretamente, para qualquer tipo de organização humana. Uma planta tem planejamento estratégico? Vou lhe dizer que tem. Como assim? Coloca uma planta qualquer longe da janela do seu quarto, da sua sala. Você vai ver que em poucos dias a planta vai dobrando assim, buscando a janela, buscando o sol. O planejamento não é planejamento estratégico. Ela tem esse plano já embutido na sua química de buscar os seus recursos. Então, não é só para uma empresa. O planejamento estratégico para as pessoas são os mesmos princípios que regem para qualquer tipo de, vou dizer para você, qualquer tipo de atividade. Um projeto, quando você fala gestão de projetos, qualquer projeto, qualquer iniciativa de uma organização, ela depende de um planejamento estratégico. Quando a gente fala da organização humana, só a cabeça de uma, lógico, é a sentença, então vai ser dessa maneira. Mas uma empresa ou uma organização, ela pode dispor de mais colaboradores para pensar esse futuro. E aí, se você me permite, Jamir, aí bem curtinho, como se liga aquele minha exposição inicial com exatamente o processo de planejamento estratégico? Quando você inicia esse processo, o primeiro pensamento, o que está em torno? Então, eu falei do entorno. Qual é o próximo passo? É o interno. Como está a nossa empresa para lidar com esses fenômenos externos? Vamos buscar o produto ou o serviço de maior lucro? Vamos buscar o mercado de massa? Onde podemos atuar melhor? E aí a pergunta inicial de qualquer processo. O que pode ser uma ameaça ou uma oportunidade para a nossa organização? O que queremos ser no futuro, né? Como vamos agregar valor? Então, as primeiras respostas surgem, depois caminhamos, tá bom. Então, essas são as ameaças, essas são as oportunidades, essas são as características da nossa empresa como pontos fortes ou fracos. Por isso que eu digo, tem que reunir pessoas para que discutam esses aspectos. E aí, vamos trabalhar as estratégias para aproveitar as oportunidades ou se defender das ameaças. Isso a grosso modo. Das estratégias são estabelecidos os objetivos. Depois, com os objetivos, transformamos esses objetivos dentro de projetos. E dentro dos projetos a gente estabelece, dependendo do tamanho da organização da empresa, nós temos as forças-tarefas ligadas a cada projeto. E aí vem vamos dizer, para as ações, para o plano de ação dentro daquele projeto, fazer a gestão do projeto e o controle e os indicadores de desempenho, falam performance do desempenho. Por isso que eu digo o seguinte, esse cenário que eu desenhei, ele vem sendo construído principalmente nos últimos 2 anos. Então, os projetos para lidar com esse cenário já devem estar estabelecidos. As forças-tarefas, tem um nome bonitinho para força-tarefa, ou as equipes, né? O squad, que é uma palavra em inglês, mas corresponde à força-tarefa. Então, tudo isso já deveria estar sendo montado. Por isso que eu falei 2023. Nós devemos conversar muitos cenários para 2023, 2024, pensar no que pode ser ameaça, no que pode ser oportunidade, pensar nos projetos que vão dar, estratégias e projetos que vão dar conta, e pensar nas pessoas que vão lidar com isso, para um jeito ou para um outro. Vem as eleições em 2022 para o governo federal e para os governadores. Não importa. Devemos ter um plano estratégico para uma situação assim ou assado. Tem que ter o plano A e o plano B. Eu vou dizer o seguinte, mais que isso, nós devemos ter projetos para qualquer situação, A, B, C, D, E. Conforme a coisa vai se... Lógico, em novembro de 2022,
todos nós teremos uma ideia melhor do que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março de 2023. E aí nós temos um cardápio, nós temos as forças, temos os ingredientes. Você não vai começar a cozinhar antes do fogão aceso, né? Então, você tem que ter todos os ingredientes. Tem que ter o sal, a pimenta, a cebola, o tomate, o refogado, os ingredientes. Não adianta acender o fogo e depois ver que não tem um ingrediente. Então, o planejamento estratégico é reunir os ingredientes e, conforme a coisa vai se constituindo, nós vamos fazendo os ingredientes que nós temos conhecimento, que nós temos, o que dá para fazer agora. Porque não adianta prever tudo de antemão, até porque não vamos conseguir. Não é? É preciso ter essa... É uma atitude diferente. Pensar nos recursos, pensar nas ameaças, pensar nas oportunidades, e conforme a coisa vai se desenrolando, a gente vai ativando os nossos recursos. Isso que é o planejamento estratégico. Legal. Professor, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que o senhor já respondeu, do Washington Oliveira, ele é de Salvador, Bahia. Quais os planos de ação que podem ser utilizados em um planejamento estratégico? Acho que alguma coisa do... Washington, né? Washington, isso, Salvador, Bahia. O padre Washington. Beleza. O senhor vai bem? Olha, o plano de ação, ela tem que acontecer mesmo, viu? Agora, uma coisa importante, qualquer ação que seja definida para as equipes ou para as pessoas, a ação é uma consequência, ou vamos dizer assim, é a face acionável de qualquer projeto, né? Então, o plano de ação tem que responder a um projeto previamente estabelecido. Qualquer ação é boa, desde que ela venha acompanhado dos indicadores e seja medido o resultado da ação. Esse é o elemento de mais curto prazo de um plano estratégico, a ação. A ação pode ser mudada, às vezes, no próprio dia, mensalmente, semestralmente. Quando a gente vai para os projetos, não dá para mudar a cada dia os projetos. Então, os projetos têm um tempo de maturação e as ações têm um tempo menor. A análise do ambiente, se nós errarmos demais o que nós estamos fazendo, aí cabe se perguntar se a equipe de planejamento é competente. Então, o cenário, como a gente faz uma análise abrangente, faz uma análise abrangente, vê as ameaças e oportunidades, vai para as estratégias, vai para os projetos, para as pessoas e para o plano de ação. Se o plano de ação não foi bem definido, dá para mudar, ou imediatamente ou no curto prazo, desde que nós tenhamos os indicadores e as medidas para saber se a ação está sendo bem executada. Ok. Mais uma pergunta para o senhor aqui. O pessoal está atento ao que é o programa, hein? Venha. O Alberto Angelim, de Porto Alegre, ele mandou aqui a seguinte pergunta. O senhor pode falar sobre indicadores de desempenho? Boa, muito valiosa essa pergunta, Valentim. Qual é o primeiro nome do Valentim? Está lá marcado? Não me lembro do sobrenome. Valentim, né? Valentim, isso. Do Sul, né? Do Sul. Olha, indicadores. Primeira menção. Qualquer medida é melhor do que medida nenhuma. Tá certo? Então, os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos. Quantitativo é quantidade, o tempo, coisas que podem ser medidas, né? O desempenho, o tempo de feitura, o tempo é o outro indicador importante, o custo de determinada atividade, o retorno daquela atividade, eles são quantitativos. Os indicadores qualitativos, eles são mais difíceis, mas vamos dizer, a intenção do gestor, da gestora, é transformar indicadores qualitativos em algum grau de medida. Então, vontade, motivação, às vezes a qualidade entra nesse aspecto, né? A qualidade de fazer bem, a vontade, aquilo que a gente fala, sangue nos olhos, vocação, competência.
E o desafio da gestão é transformar esses indicadores ligados à vontade, à qualidade, à disposição, em algum tipo de indicador quantitativo. Isso pode ser feito através de pesquisa, de entrevista, de observação. Ok, muito obrigado. Estamos recebendo aqui agora, através da produção da PAMP, eu queria deixar um recado aqui antes das considerações finais do professor Arão Sapiro. O ano começa com muitas novidades na PAMP. Informações de qualidade, entretenimento, prestação de serviços, entrevistas, opinião, tudo isso e muito mais para você começar o seu dia muito bem informado. A partir do dia 17 de janeiro tem novidade na grade. É o Café com Leite, que integrará a programação de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30. E uma coisa interessante, quem vai apresentar este programa? Será comandado pelo apresentador e jornalista William Leite e pela jornalista Bia Lopes. É claro, com sua participação do outro lado da telinha, acompanhando tudo. Vai ser um sucesso. Inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Eu gostaria de parabenizar aqui o William Leite, a Bia Lopes, são 2 jornalistas aqui que fazem a diferença aqui na Baixada Santista, e a PAMP vindo agora com esse programa muito interessante que é o Café com Leite, né? Queria parabenizar toda a equipe da produção da PAMP, toda os integrantes, né, os jornalistas, os apresentadores que estão fazendo da PAMP aqui uma produtora de conteúdo muito legal mesmo. Eu fazendo parte, né, podendo estar trazendo aqui, esse ano de 2022, o programa Revista Empresários Entrevista, trazendo pessoas que realmente fazem a diferença e com conteúdo, que é o mais importante, né? Professor, as suas considerações finais, eu já gostaria de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado e vamos conversar para trazê-lo aqui ao vivo e a cores em Santos para uma palestra, para que o senhor passe um pouco mais dessa experiência do senhor para a classe empresarial aqui da cidade de Santos e região. Jamir, mais uma vez, obrigado pela janela, pela oportunidade. Também agradecer à turma da PAMP, que deu essa nossa retaguarda, né, de transmissão. E dizer para vocês, eu estou sempre disponível, me procurem no LinkedIn, tem lá o Arão Sapiro, tem o blog pela editora Gen, que publica meus livros, né? Tem o meu site, chama-se consultororganizacional.com.br. Tem lá várias ideias que estão presentes. E não deixem de acessar a revista Empresários, que sempre o Jamir Silva nos dá um espacinho bom, e não só para mim, mas, de fato, eu fico muito contente de ver o sucesso da sua publicação, Jamir, porque é um espaço aberto, uma janela extraordinária que traz as opiniões, as ideias de atualização, que é o que a gente precisa, né? O empresariado, os empresários, as empresárias, gestores, gestoras, administradores, administradoras, todos eles, uma palavra final que eu vou te deixar, já se você me permite, a palavra da hora é o lifelong learning, é o aprendizado de longa vida. Então, não sei se eu pude contribuir nessa hora muito feliz, mas se eu não contribuir, não tem problema. Há outras entrevistas. Não deixem de aprender. O mundo é dinâmico, ele vai mudando a cada momento. Algumas coisas são fixas, eternas, vamos dizer, como são as etapas do planejamento estratégico. Mas algumas coisas são novas. A mídia, a internet, as redes sociais, a juventude, enfim, a troca de gerações, tudo isso é novidade. Então, a competência dos profissionais de qualquer área depende muito desse aprendizado contínuo ao longo da vida, e eu espero que todos não abandonem esse aprendizado. Jamir, muito obrigado pela oportunidade, e não deixe de me chamar, se às vezes passa um tempinho sem lembrar da minha pessoa, e eu fico com uma espécie de abstinência, viu? Se você puder me chamar sempre, eu estarei à disposição, com certeza.
Tá ok, professor, muito obrigado. Obrigado a você, web telespectadores, que esteve acompanhando mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. E até sexta-feira, em mais uma edição, e vamos trazer aqui um super convidado. Muito obrigado e até mais!